Levo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Vou sempre te adorar. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por formar mais um dia. Obrigado também pelo privilégio de poder estar aqui. Quantas pessoas, Pai, estão partindo? Quantas pessoas partiram? Quantas pessoas deixaram saudade? Quantas pessoas estão neste momento vivendo, dando os seus últimos suspiros, partindo para uma eternidade? Uns para uma eternidade perto do Senhor, outros talvez não. Mas nós queremos te agradecer, porque estamos aqui. E não é porque estamos contentes apenas, se é que podemos dizer que estar vivo é apenas, mas queremos te agradecer pela riqueza que é de podermos viver mais um dia. Às vezes, quando nós olhamos algumas fotos do passado, sentimos saudade, e que, se fosse possível, desejaríamos retornar naquele tempo, reviver os mesmos momentos que vivemos com pessoas tão agradáveis. Mas sabemos que isso não é possível. Por isso queremos valorizar o dia de hoje, que o Senhor está nos presenteando para que nós vivamos. Que hoje seja um dia em que nós possamos viver a nossa vida, mas de tal forma que agrade o seu coração. O Senhor nos deu o direito de fazermos escolhas que nos beneficiem, escolhas que beneficiem outras pessoas, mas nos deu o direito de escolher. Mas hoje, nesta manhã, eu digo, a partir de mim, que eu escolho fazer a sua vontade. Me ajuda, porque eu não tenho capacidade em mim mesmo para fazer a tua vontade, mas eu creio que o teu Espírito Santo, que habita, que nos orienta, que nos norteia, que nos motiva, que nos direciona, é Ele que nos capacita a vivermos segundo a tua vontade. Obrigado, Senhor. Cordeiro de Deus, morreu por mim. Diga mais uma vez: vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ricardinho, não sei se você está nos vendo aí. Eu tive um contato com um amigo meu, muito querido, sinto muita saudade dele, esses dias. E agora pela manhã, esses dias ele até enviou algumas fotos, e agora pela manhã eu estava vendo ali, e eu enviei o link. Se você de repente estiver vendo, um beijo para você, Ricardo, saudade, em breve nós nos veremos, viu? Estamos combinando aqui, eu e o Daír estamos combinando para ir até a sua casa. Quero convidar todos a pegar a sua Bíblia, ali abrir no segundo livro do Velho Testamento, que é o livro de Êxodos. Capítulo 29 do livro de Êxodos. Fico imaginando como um livro como este subsiste, sobrevive há décadas, há centenas de anos, milhares, de anos. Como um livro desse pode resistir tanto tempo? Eu sei que existem livros que parecem que são até tombados como patrimônio, acho que você nem existe mais. Meu pai está com 82 anos, ele disse que ele leu um livro, fiquei até espantado, mas ele disse que leu um livro, quando ele tinha por volta dos seus 18 anos de idade, e deu o nome do livro. Falei, mas esse é o nome do livro? Falei assim, que eu me lembro Você acredita que eu digitei no senhor Google e saiu o livro? A hora que ele olhou o livro, ele ficou até espantado. Eu sei que livros duram aí muito tempo, outros não são nem esquecidos, mas meus
desculpe aqueles que discordam. Eu sei que dentre os que discordam talvez não estejam presentes aqui, nem os que estão assistindo, mas há aqueles que discordam. Mas um livro como este é incomparável. É incomparável. Não é bibliolatria, não estou idolatrando a Bíblia, não. Mas eu fico impressionado como um livro pode durar tanto tempo. E sabe quanto tempo ele vai durar? Vai durar todo o tempo que o Senhor assim desejar. Já quiseram uma vez tentar fazer com que ele desaparecesse. Queimaram centenas, milhares de Bíblias, mas ela continua aí. É como o sangue dos cristãos. Quanto mais cristãos eles matavam, aí surgiu a frase, né? Quanto mais cristãos matavam, mais cristãos surgiam, porque o sangue dos cristãos era a semente. Então, quanto mais cristão morria, mais cristão nascia. Vamos para a leitura do nosso texto, então? Êxodo 29, verso 29 também e 30, que diz assim. Cadê a água? Só tomar um pouquinho d'água aqui, meus irmãos, para lubrificar as pregas vocais. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. Vou repetir. Preste atenção nesse versículo. As vestes sagradas de Arão, para quem não sabe, Arão era o sacerdote, passarão aos seus descendentes. Ou seja, a vestimenta que Arão usava como sacerdote, quando ele fosse sucedido, então as vestimentas dele passaria para os seus descendentes, para que eles as vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante 7 dias. Feche seus olhos, só mais um instante. Deus, esta é a sua palavra, e eu te peço que o Senhor me ajude a transmiti-la com autoridade, poder e, acima de tudo, com amor, Senhor. Me ensina a ministrar a tua palavra com amor. Eu sei que o teu Espírito Santo é aquele que leva as palavras e assenta as palavras dentro de cada coração. E eu quero te pedir que não seja diferente nessa manhã, que se cumpra na vida de todos aqueles que aqui estão. Amém. Só uma breve introdução. Essa questão sacerdotal na Bíblia era algo que era transmitido de pai para filho. Por conta disso aqui o texto está dizendo que Arão, que tinha os seus filhos, quando eles fossem ungidos, eles teriam que, e fossem suceder Arão, eles teriam que usar essas mesmas vestes que Arão usaria. E é muito interessante que essa questão sacerdotal na Bíblia, você vê que é transmitido de pai para filho. Não só a questão sacerdotal, mas nós também iremos ver que uma questão também de ocupar o trono também era transmitido de pai para filho. Eu venho de uma família predominantemente católica, com algumas exceções que não criam em nada e outras criam em outra coisa. Mas predominantemente 95% da família da onde eu vim são, pelo menos tradicionalmente, católicos. E eu nasci e cresci num lar dessa forma. E assim como a gente sabe que quando se gera um filho existe uma transmissão genética, a gente sabe também que na questão de formação existe uma transmissão também de formação, do lado moral, do lado ético, profissional, em todas as áreas da vida. Por exemplo, o meu pai sempre foi um luthier, e por incrível que pareça, profissionalmente, embora eu tenha estudado para outras áreas, mas profissionalmente eu trabalhei muitos anos como luthier. Eu, o meu irmão, o pai do Douglas, o meu outro irmão um pouquinho, quase nada, mas também, e o Douglas, por incrível que pareça, que é neto do meu pai, também. Ele é luthier, até hoje fabrica instrumentos musicais. Então, é algo que foi herdado. Eu tenho me preocupado, e eu não sei você, mas eu tenho me preocupado bastante com a questão da sucessão.
O que eu quero dizer com sucessão? Que a geração que veio, por exemplo, através de mim e da minha esposa, se eles vão nos suceder, não estou preocupado em uma questão de aparência, profissional ou qualquer outra área, mas se haverá uma sucessão espiritual, aonde se dará continuidade àquilo que começou com algumas pessoas. Por exemplo, como eu disse que eu nasci numa família predominantemente católica, só uma pessoa do lado da minha mãe era cristã, era minha avó, que já faleceu há muitos anos. E eu já contei aqui a história que algumas vezes ela me chamava para ler algumas histórias bíblicas. Ela alegava que não tinha condições de ler porque ela não enxergava direito, mas era a conversa dela, ela enxergava, mas era justamente para que depois que eu terminasse a leitura, ela ministrasse ao meu coração. Começou com a minha avó, e depois eu tive um encontro com o Senhor me encontrou, depois o meu irmão, o pai Douglas, depois a minha mãe, recentemente o meu pai, e ainda falta o meu irmão caçula, que está dando um certo trabalho aí, mas estamos orando por ele. Mas tudo começou lá com a minha avó, e que eu acredito que houve uma dilatação, ou seja, aquilo que não era nada, está se tornando, pode se tornar em algo muito grandioso. Aquilo que começou com a simples senhora, indo aos cultos, orando pelas pessoas. Minha mãe até conta uma história, minha mãe teve um problema muito sério no ouvido, ela estava perdendo a audição, foi até marcada a cirurgia, e que no dia que ela estava no hospital, para confirmar a cirurgia, ela ouviu um estouro dentro do ouvido dela, e ela passou a ouvir. Quando ela chegou em casa, muito alegre, contou para minha avó, e minha avó disse que estava orando por ela. E eu conheci algumas senhoras que oravam pela minha mãe também, mulheres abençoadas, e minha mãe voltou a ouvir, e nunca mais teve problema com a audição. Mas eu também vejo de um outro lado, por isso eu me preocupo, que às vezes existe uma família muito grande, que crê no Senhor Jesus, mas à medida que vai passando o tempo, vai diluindo. Ao invés de dilatar e crescer, vai diminuindo, vai perdendo a essência. E isso tem me preocupado, porque às vezes a gente está no meio do caminho, e a gente olha e fala assim: o que será? Será que daqui para frente vai ampliar? Ou daqui para frente vai começar a perder? Porque à medida que você vai diluindo o Evangelho, a forma com que as pessoas se comportam dentro do Evangelho diluído também é diferente. E por ser diferente, ele transmite de uma forma diferente. E se ele diluir mais ainda, vai chegar lá na frente e não vai sobrar nada do Evangelho. Então eu tenho me preocupado um pouco com isso. Então deixa eu falar um pouquinho aqui o que eu queria dizer para vocês. A Bíblia nos mostra claramente que depois do tempo da monarquia unificada, ou seja, o que é a monarquia unificada? A época em que o povo de Deus tinha somente um rei. E nós sabemos que isso durou apenas durante 3 reinados. O reinado de Saul, que foi uma monarquia unificada, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Depois, quando veio a morte de Salomão, então veio a monarquia dividida. Ou seja, já não tinha mais um rei só. Existia um rei no reino do norte, existia rei no reino do sul. Por exemplo, nós sabemos que nessas monarquias, os reis, eles substituíam reis, e esses reis, eles eram substituídos pelos seus próprios filhos. Quer ver um exemplo? De um lado você encontra Salomão, por exemplo, no reino do sul, você encontra Salomão. Salomão morre, quem que substitui ele? Roboão. Roboão morre, quem que substitui ele? Abias. Abias morre, quem que substitui? O filho dele, Asa. Asa morre, quem substitui? O filho dele, Josafá. Josafá morre, quem substitui? O filho dele, Jeorão. Jeorão morre, quem substitui? O filho dele, quem? Acasias. E aí vai longe. Se você olhar para o reino do norte, tem Jeroboão. Jeroboão morre, quem que substitui ele? O filho dele, Nadab. Nadab reina, depois de um tempo de reinar ele morre, quem substitui ele? Baasa, o filho dele.
Baasa reina, morre. Quem substitui? O filho dele, Elá. Elá morre, quem substitui? O filho dele, Zinri. Zinri morre, quem substitui? Omri. E daí vai longe. Isso forma uma monarquia histórica, porque você olha para a família, você que percebe que formou uma dinastia, onde foi passando de pai para filho. Mas o que é uma dinastia? Eu sei que talvez, ou quase com certeza, você sabe o que é uma dinastia. Mas só para a gente definir, para ficar claro para a gente aqui, dinastia nada mais é do que um processo de sucessão, ou seja, ao trono, no caso da monarquia, é um processo de sucessão ao trono de reis soberanos de uma mesma família, que acaba formando uma dinastia real. As dinastias mais conhecidas, e eu quero que você tenha paciência para escutar isso que eu estou falando, quero levar você por um caminho para que você possa entender. As dinastias mais conhecidas, por exemplo, historicamente, são as dinastias imperiais, onde quem era vamos trazer para o nosso regime republicano, quem era o presidente? Imperador, que passava também de pai para filho. Morria o imperador, vinha o filho do imperador. Morria o filho do imperador, vinha o filho do imperador. Existem outras dinastias, as dinastias monárquicas, é aquela que nós conhecemos na Bíblia, onde reis substituíam reis e eram substituídos pelos seus próprios filhos. Existem as dinastias ducais, que eram dos duques. Você já deve ter ouvido falar, duque fulano de tal, duque ciclano de tal, e daí por diante. Sempre também era sucedido por um outro duque que vinha da mesma família. E assim também segue na linha dos príncipes, a linha dos condes e é por aí afora. Mas nós sabemos que existem também outros tipos de dinastia, como por exemplo, dinastias empresariais, onde alguém constrói um império, uma grande empresa, e quem herda aquilo ali? Os filhos. E quem que vai herdar aquilo dos filhos? Os filhos dos filhos. Se ninguém jogar tudo fora, aquilo que os avós, ou os bisavós, ou os tataravós conquistaram, vai ser assim. Porque você não vai ver alguém que é dono de uma grande empresa, de uma multinacional, e falar assim, eu não deixei para os meus filhos, eu deixei para o meu vizinho. Não, vai passando de pai para filho. Existem dinastias profissionais. Eu disse agora aqui, meu pai, ele começou trabalhando como luthier. Eu comecei trabalhando como luthier. O meu irmão do meio começou trabalhando como luthier. Está até hoje. Até o caçula, que hoje é mais tranquilo para o trabalho, ele crê muito na provisão do pai, mas é do pai terreno, mas também trabalhou como luthier. O filho do meu irmão, que é neto do meu pai, está aqui, o Douglas, continua trabalhando com o quê? Com lutearia. É uma espécie de uma dinastia também, mas do lado profissional. Existem dinastias políticas, aonde um político depois levanta um filho como político, e o filho levanta o filho do filho, e vai para isso, justamente para ir tentando manter ali o poder, né? Existem dinastias ideológicas, aonde dentro de uma mesma família vão defendendo determinados ideais e vai passando de pai para filho, de filho para neto e daí por diante. Existem dinastias artísticas, por exemplo, nós estamos vendo aí o Silvio Santos. Se você estiver vendo o Silvio Santos, eu sei que não é o caso, mas se porventura esse vídeo um dia cair, ele está vivendo o fim de carreira. Quem que está substituindo? Os filhos. E até dentro da igreja existem dinastias eclesiásticas, que normalmente o que vai acontecendo? Pastores vão sendo substituídos, obviamente existem outros pastores, mas existindo uma prole, certamente vai sendo substituído pelos filhos, a não ser que os filhos descambem, infelizmente. Não acredito muito, porque se ensinou no caminho do Senhor, vai permanecer. Se ensinar no caminho, não é só o caminho, mas ensinar no caminho, vai permanecer, porque existe uma promessa. Mas existem essas dinastias. Como eu disse, a dinastia, meu irmão, é um processo de sucessão, onde determinada pessoa com vínculos familiares assumirá o comando daquele que vai deixar, que vai herdar tudo, para que essa pessoa, dali para frente, uma corrida de bastão, dali para frente, só que está envolvido o lado familiar. Agora eu quero que você preste atenção para onde que nós vamos levar esse assunto.
A igreja de Cristo é composta, de certa forma, por diversas dinastias em potencial. A igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, o fundador da igreja, o Brasil para Cristo, não sei quantos sabem aqui, mas foi o missionário, o missionário Manuel de Melo. Um dos seus sucessores hoje, quem é? Paulo de Melo, tem o filho Boaz de Melo também, são sucessores, filhos do missionário Manuel de Melo. Se você olhar, por exemplo, os fundadores da igreja Renascer em Cristo, são quem? Os apóstolos, o apóstolo Estevão Hernandes, sua esposa a bispa Sônia, e quem serão os seus sucessores em potencial? Seus filhos, já tem até neto já sendo encaminhado. Minha pergunta para você é a seguinte: quem é que vai te suceder depois da sua partida, mas no âmbito espiritual? Não é geneticamente, não é aquilo que profissionalmente você faz, não é qualquer outra coisa, mas o âmbito espiritual. Quem é que vai suceder você? E obviamente, para suceder você, ele vai levar aquilo que você levou para ele. Nada mais, nada menos. Você tem lutado para que haja uma sucessão espiritual na sua casa? Ou eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque o que eu tenho visto, inclusive dentro do meio cristão, é uma preocupação em demasia com a formação profissional dos filhos. A minha filha já está estudando em escola particular, não que eu seja contra, se você tem condição, pague. Não, eu já estou guardando para que minha filha faça faculdade. Não, já temos uma reserva, inclusive eu comprei um loteamento todo que é para ele vender futuramente, para depois investir na pós-graduação do meu filho, da minha filha. Eu vejo que até os cristãos estão muito mais preocupados com a formação profissional das pessoas do que com a formação espiritual. E você pode ver que a maioria diz assim, com o peito cheio de orgulho, fala assim: não, minha filha agora está terminando e já vai entrar na faculdade. Meu filho já vai entrar na faculdade. O que ela vai fazer? Medicina. Meu filho vai fazer o que? Engenharia. Terminou, falou: meu filho já terminou, já está fazendo pós-graduação. E agora? Meu filho já está fazendo mestrado em teologia do céu. Se fosse o caso, seria sempre bom. Se você tem lutado para que haja uma sucessão espiritual em sua casa, o que você tem feito para que isso se torne real? Porque um dia você vai partir, não tem jeito. E alguém vai suceder você. Talvez profissionalmente, talvez você se torne empresário, alguém desse segmento, é isso. Mas isso, para mim, não é que não seja importante, mas está em segundo plano. Quem vai suceder você espiritualmente? Já estão preparando seus filhos para isso? Nosso assunto de hoje será sucessão espiritual. Eu quero tentar, segundo a minha limitação aqui, comunicar para vocês o que eu considero indispensável para que haja uma sucessão espiritual bem sucedida na sua casa. Para que as pessoas lá na frente, o filho do seu filho, não olhe para trás e não conte uma história assim: que religião que você é? Não tem religião nenhuma não. Porque é o seguinte, eu lembro assim que a minha avó, não, minha bisavó, minha tata, eu nem me lembro de meio. Eu sei que acho que era a mãe do meu pai, o pai do meu pai, eles eram esse negócio, eles eram evangélicos, eles iam na igreja lá. Mas eu nem sei direito, porque isso faz tanto tempo. Aí meu pai, ele tinha esse costume assim, de às vezes ir à igreja, mas também não era tudo isso. Mas eu não sou nada. E eu tenho me preocupado muito com isso. Uma vez esteve uma pregadora aqui, a Beth, esposa do pastor Eli, e ela falou sobre a geração café com leite. Que vai sendo diluído tanto o café em meio ao leite, que quando chega lá na frente você fala assim: isso aqui é só leite.
Não, tem café, tem partículas de café. Mas nem a própria pessoa que está tomando consegue sentir as partículas do café de tanto leite que tem, porque diluiu tanto café. E olhando para o café, prefigurando o café como se ele fosse o evangelho, vai se diluindo, diluindo, chega lá na frente, você olha e fala assim, isso aqui é leite, não tem nada de café. Então essa manhã eu gostaria de iniciar, para terminar a noite, o que é indispensável num processo de sucessão espiritual. E eu quero usar a vida de alguns homens que são bem conhecidos na palavra de Deus, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Para que haja, meu irmão e minha irmã, uma sucessão espiritual, é preciso haver fidelidade à aliança. Eu quero tomar como exemplo emprestado a vida de Davi. Salmo 132, que está aí, verso 12, diz assim: se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Olha ele falando de uma dinastia. Ele falando de uma sucessão espiritual. Algo que duraria um tempo. Não, ele disse algo que duraria para sempre. Dentro da família de quem? De Davi. Mas Deus, ele abre o texto, o salmista, ele abre o texto, obviamente inspirado por Deus, dizendo: se os seus filhos forem fiéis à minha aliança, aí então, os filhos dele, não só eles, mas os filhos dele, sucederão no trono para sempre. Qual era o quesito para que na família de Davi, uma dinastia fosse criada e se estendesse? Para que de pai para filho passasse o trono, o reinado, e obviamente um trono governado por Deus através de um homem que está nesse trono. Qual era o quesito? Era necessário que os filhos fossem fiéis à aliança do Senhor. Eu sei que existem alguns tipos de aliança, mas eu gostaria de tomar emprestado e apenas abordar uma aliança aqui, para que a gente use dentro do nosso texto aqui, dentro daquilo que está sendo proposto a mensagem. Nós que somos pais e temos filhos, nós temos a responsabilidade de educá-los. Nós sabemos que a escola, ela apenas dá uma formação, mas a educação vem da onde? Do berço. Ela pode até contribuir com alguns valores que são repassados para as crianças enquanto elas estão na escola, mas a verdadeira educação provém do berço. Então nós sabemos, nós que somos cristãos, ou que cremos na palavra de Deus como um livro verdadeiro, mesmo que alguns o tenham como ultrapassado, nós sabemos que os filhos que nascerão de nós temos uma responsabilidade sobre eles, sobre a vida espiritual deles, além da vida que nós temos que proporcionar a eles quando eles vão crescendo, o tempo em que vão para a escola e todas as outras coisas. Mas nós temos uma responsabilidade ainda maior, de formar os nossos filhos espiritualmente. Quando o autor fala dos filhos guardarem a aliança, e eu disse que existem algumas alianças que Deus fez com o homem, eu queria abordar uma aliança, aquela aliança que ele fala a respeito da circuncisão. Gênesis 17, verso 10 e 11 diz assim: esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. O autor aqui estava falando da circuncisão, que era uma marca no corpo dos judeus, aonde confirmava que eles pertenciam ao povo de Deus. Sabendo que nós estamos vivendo uma outra época, e a marca existente hoje no corpo do cristão é o que? O batismo. Tá, pastor, então o que o senhor está querendo dizer para que haja sucessão espiritual, é preciso que haja fidelidade à aliança. Eu tenho percebido que alguns filhos, não todos, estão sendo criados
pelos pais, mas porque os pais não estão sendo, não sei se existe isso tão fiel, porque é fiel ou não é fiel, não existe muito honesto e pouco honesto, né? Porque se já deixou de ser honesto, já é desonesto. Mas existem pais, famílias que têm a responsabilidade de criar os filhos nos caminhos do Senhor, mas eles mesmos não estão nos caminhos do Senhor. Eles mesmos não estão guardando a aliança. E a probabilidade dos filhos serem levados para uma aliança de compromisso através do batismo é muito pequena. Só que alguns pais esperam que por eles crerem em Deus, em Jesus como seu Salvador, os filhos também crerão em Deus e em Jesus Cristo como Salvador. Mas estão fazendo muitas, aquilo que eu falo, concessões aos filhos. E não estão levando os filhos para um caminho para guardar essa aliança, como por exemplo o batismo, que é o símbolo da aliança que une o cristão ao Senhor. E que esperam que os filhos cresçam nos caminhos do Senhor, mas sem guardar a aliança e sem ensinar os filhos a guardar a aliança também. Se você quer ter uma sucessão espiritual, mas bem sucedida, é preciso que haja fidelidade, a começar de você, à aliança do Senhor. Você precisa ser um modelo para o seu filho e para a sua filha. Um modelo de oração, um modelo de uma pessoa que se interessa pelo conhecimento de Deus através da leitura da palavra de Deus. Você precisa ser um modelo na sua vida comportamental para o seu filho. Ontem, enquanto eu aguardava fazer um serviço no meu carro, eu conversava com um rapaz que estava ali também, e ele falando a respeito de alguns valores que ele tem intrínseco na sua vida e que ele sempre luta para passar para o filho. E um dos valores é tratar as pessoas de uma forma igualitária, independendo da posição que cada pessoa ocupa. E o tratamento com as pessoas deve ser o mesmo que ele dá para ele próprio. E ele contou a história que um dia ele estava passando em frente ao salão de cabeleireiro, onde ele corta o cabelo junto com o filho. Ele falou assim: ó, filho, nós não vamos cortar o cabelo, mas está lá o Ricardo que corta o cabelo, vamos cumprimentar ele. Aí o filho passou e falou assim: e aí, Ricardo, tudo bem? Foi embora. Ele falou: que é isso? Não, pai, cumprimentei. Não é assim não. Quando a gente precisa dele, embora a gente pague, a gente não vai lá, não cumprimenta, fala o jeito que quer cortar o cabelo. Vamos lá, entrar lá dentro e cumprimentar. Entrou lá dentro: oi, Ricardo, tudo bem? Cumprimentou. A hora que ele cumprimentou: oi, Ricardo, tudo bem? Tudo. Aí depois chamou o filho: filho, não é assim não. Olho no olho. Cumprimenta as pessoas assim. Tudo bem, Aleph? Como é que você está? Tudo bem, filho? Tudo bem. Outro dia ele passando com o filho, no mesmo lugar. Ele falou assim: ó, filho, Ricardo está lá. Ah, tá bom, pai, pode deixar. Vamos lá. Entrou lá dentro, cumprimentou o rapaz que cortava o cabelo, olhando, cumprimentou todas as pessoas. E o pai se encheu de orgulho. E o cabeleireiro disse assim: o que você faz para ter um filho assim? Ele falou assim: ó, estou ensinando valores para ele, para que isso possa ser perpetuado. Aquilo que costumeiramente eu faço, que eu considero um valor indispensável, possa ser perpetuado na vida, não só na minha geração, mas na geração do meu filho, na geração que virá após ele, na geração que virá depois dele. Meu irmão e minha irmã, se nós queremos perpetuar aquilo que temos como valor na vida espiritual e sejamos bem-sucedidos nessa sucessão espiritual, é preciso haver fidelidade à aliança. O texto diz, deixa eu só dizer essa frase para você: fidelidade à aliança é levar os filhos, a prole, ao caminho do compromisso do novo nascimento. Como eu disse, eu tenho observado alguns pais que ensinam os filhos, inclusive ele diz assim: o seu filho não vem à igreja? Ele fala assim: ele diz que não quer, então eu deixo. Não é assim não. Vai chegar um tempo que ele vai ser maior, vai ter a sua vida, um autônomo, independente, ele faz a escolha dele. Mas agora não, seguir, andar no caminho. Não, filho, vem comigo. Eu quero que você ande no caminho que o pai e a mãe estão andando.
Eu tenho percebido que alguns pais têm deixado de lado isso. Não têm considerado ser importante. Obviamente, abrindo um parênteses, eu estou considerando o tempo da pandemia agora, que a gente sabe que é difícil. Mas não é considerado importante trazer o filho para a igreja. Eu conheci uma pessoa, que às vezes eu perguntava, ela vinha com o marido. Falei, cadê o seu filho? Ah, pastor, não quis vir. Não, mas traz ele, tem 8 anos. Ah, mas disse que não quer vir. Aí depois vinha, cadê seu filho? O pastor disse que quer ficar em casa, está assistindo jogo de futebol. Não, tem que trazer, filho. Não, mas ele... Pergunta para mim aonde ele está hoje. Ele está exatamente no lugar que ele escolheu. E que os pais permitiram que ele escolhesse. Ah, mas todo mundo tem o direito de escolher, é verdade. Então quando o seu filho começar a andar com maconheiro, você vai fazer o quê? Aí ele fez a escolha, você vai deixar? Quando o seu filho começar a usar droga, você vai deixar porque ele fez essa escolha? Quando o seu filho começar a beber, você vai deixar porque ele fez essa escolha? Não. Se interferimos em todas essas coisas, por que não interferimos também na vida espiritual? Se você quer ter uma sucessão espiritual bem sucedida, é preciso que haja fidelidade à aliança. Jeremias 31:32 diz assim: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Uma vez eu entrei, não num debate, mas numa conversa com uma determinada pessoa a respeito do versículo bíblico que diz assim: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Essa pessoa, ela tem dificuldades com os filhos. A grande maioria dos filhos não está na casa do Senhor. E quando eu disse assim, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, alguma coisa você perdeu. Por quê? Porque se a Bíblia diz que se eu ensinar o meu filho no caminho em que ele deve crescer, andar, no futuro ele não se desviará dele, existe uma promessa, mas é uma promessa condicional. Se eu o criar no caminho, quando ele crescer, ele não vai tomar outro caminho. Por que você acha que o Aleph está aqui? Porque os pais dele, desde quando ele nasceu, o ensinou não só o caminho, mas no caminho. Inclusive, hoje, para ele estar na igreja, ele não depende dos pais. Ele está, se o pai está trabalhando ocupado, a mãe está em outro lugar, ele vem à igreja, porque isso foi ensinado para ele. Então está havendo uma sucessão, haverá uma sucessão espiritual. Mas por quê? Está havendo uma fidelidade à aliança. Por isso, se você quer ser bem sucedido espiritualmente, quando você tiver a sua família, seus filhos, seja você alguém que seja fiel à aliança. A começar de você. Os nossos filhos nos assistem de perto e de longe. Segunda verdade, para que haja uma sucessão espiritual é preciso haver obediência à palavra. E aqui eu vou usar a vida de Saul. Saul foi um rei levantado por Deus? Foi. Por desejo de Deus? Não. Por desejo do povo. O povo queria um rei, como todas as nações tinham um rei. Deus era o rei deles. E queria continuar sendo o rei deles. E era o suficiente Deus ser o rei para eles. Mas eles falaram assim, não, toda nação tem um rei. Nós queremos ser iguais a todas as nações. E Deus falou para Samuel, tudo bem Samuel, na realidade eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim. Eu quero ser rei, mas eles querem outro rei. Eles querem um rei humano. Então vamos levantar um rei humano. Só que Deus adverte, ó, saiba que este rei será assim. E ele descreve o que vai acontecer, quais serão as atitudes de Saul. Saul, num determinado momento, ele recebe uma orientação de Samuel, dizendo assim, Saul, vai até determinado lugar, fique lá, me aguarde chegar, e depois vai começar a batalha. Saul foi em obediência, mas num determinado momento, passados-se os dias, passaram-se as horas, e Samuel não tinha chegado ainda. Ele viu que alguns soldados estavam se dispersando. O que ele fez? Foi lá e fez aquilo que ele não podia fazer. Oferecer o quê? O sacrifício.
embora não faça parte da mensagem, mas aqui cabe-nos uma lição. Nem tudo aquilo que algumas pessoas fazem, você deve fazer. A gente fala muito isso relacionado aos dons. Existem pessoas que querem fazer algumas coisas, mas você percebe nitidamente que não foram chamadas para aquilo, mas foram chamadas para alguma coisa. Então faça aquilo que Deus disse para você fazer. O rei, ele tinha a liberdade de comandar uma nação, mas ele não tinha a liberdade de oferecer um holocausto. Quem tinha que fazer isso não era o rei, era o sacerdote. E o sacerdote não era Saul, era Samuel. 1 Samuel 13:13 diz assim: disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Olha o que ele diz agora, meus irmãos, algo profundo. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Ou seja, não precisaria existir quem? Davi, Salomão. Poderia ser, mas não foi o povo que quis? Sim, mas mesmo assim Deus falou assim: se você tivesse apenas me obedecido, o seu reinado seria estabelecido para sempre, você não precisaria ser substituído. Aliás, quando fosse substituído, seria substituído dentro da sua própria família, um filho seu substituiria. Se você andasse em obediência e ensinasse o seu filho a andar em obediência, não teria problema, seria uma dinastia. Mas o que Saul fez? Foi lá e fez o que não era permitido fazer, ele ofereceu o holocausto. Quando ele acaba de oferecer, quem é que chega? Samuel. O que você está fazendo? Eu vi que você não chegava. Eu decidi, os soldados estavam dispersando, indo embora, eu não sabia que eu não podia ir para a guerra antes de oferecer, e você não chegava, eu mesmo fiz. Eu sou rei. Você é um sacerdote, eu sou rei. Posso fazer o que eu quero. Samuel disse assim: agiste loucamente, não deverias fazer o que fizeste. E o que aconteceu? Quem poderia ser rei depois de Saul? Jonatas, que tornou um amigaço de Davi. E assim sucessivamente, mas foi interrompida uma sucessão ali. Por quê? Desobediência. A desobediência, meus irmãos, nos impede de que na substituição, na sucessão, possa se dar continuidade àquilo que inicialmente Deus começou através das nossas vidas. Por isso é indispensável a obediência. E a obediência começa naquele que iniciou o processo. Deus começou o processo na minha vida. Então, a partir, por exemplo, na minha família, como eu disse, uma família predominantemente católica, eu fui o primeiro a me converter, depois da minha avó. Fui o primeiro. Eu sei que quanto mais eu estiver comprometido com a verdade, isso não me torna um homem infalível, mas quanto mais eu estiver comprometido com a verdade, são esses os valores. Quanto mais eu estiver comprometido com a vida de obediência, são esses os valores que estarão o quê? Impressos na vida dos meus filhos. Meu pai muitas vezes tomou prejuízo, mas porque decidiu obedecer. Meu pai muitas vezes tomou um caminho que ele foi prejudicado, mas porque ele decidiu obedecer a Deus. E é isso que vai ficar. Mas se eu ficar abrindo exceções ou fazendo concessões, lá na frente ele vai fazer a mesma coisa com os filhos dele. E os filhos dele vão fazer a mesma coisa. Quando chegar lá na frente, não vão nem lembrar. Não que devam lembrar de mim. Mas se alguém perguntar assim: escuta, esse lado espiritual, o que você é? Eu falo: não sou nada, sou ateu. Nossa, mas porque sua família é assim? Não, eu fiquei sabendo que o pai do meu pai, o pai do meu pai, ele era até pastor de uma igreja, ministério Atos, coisa assim. Mas eu não sei, eu não sou nada, porque meu pai também foi deixando de ser, outro foi deixando de ser, virando nada, eu não creio em nada. Porque houve desobediência à palavra. Tiago diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Meus irmãos, eu acho que hoje o povo de Deus não anda em obediência, não é por falta de informação, é por falta de obediência mesmo. Eu diria para você que 80% do povo hoje peca, não é por inocência, até porque a fase da inocência já foi faz tempo. Acabou quando Adão pecou, acabou. Já veio a fase da consciência. A maioria peca sabendo que aquilo é errado. Por quê? Porque são conhecedores da palavra, sabem o que a palavra está dizendo, mas não são o quê? Praticantes, obedientes à palavra.
E conhecer a palavra não vai fazer de nós pessoas semelhantes ao nosso Salvador, mas praticantes da palavra, isso vai nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso Salvador. Então, se você deseja que haja uma sucessão espiritual na sua vida, é preciso que haja uma vida de obediência, a começar de você. Se o seu filho vê você sonegando imposto, provavelmente ele vai fazer isso, e provavelmente ele vai falar para o filho, não, também não tem problema. E provavelmente o filho dele vai, além de sonegar imposto, vai começar a roubar, vai virar um político. Com exceções, tá bom? A classe política sempre tem exceção, embora seja a minoria, mas há exceção. Você quer que haja uma sucessão espiritual bem sucedida? Então vive uma vida de obediência à palavra. Ensine os seus filhos a obedecer. Uma coisa eu disse para minha esposa, meus filhos podem até desobedecer, mas eu falei, eu arranco a bênção. Eu tiro a bênção. Você quer fazer assim? Você quer fazer assim? Quer fazer assim? Tudo bem, se faz, Pedro, mas não tem a minha bênção. Então esteja consciente que você vai fazer o que você quer fazer, mas não tem a minha bênção. Sabe por quê? Sabe por quê, filho? Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus abençoa, eu posso abençoar? Sim ou não? Sim, porque Ele está abençoando. Agora, eu posso abençoar aquilo que Deus não abençoa, Alfa? Quem sou eu para abençoar o que Deus não abençoa, gente? Como é que eu estou me colocando numa posição maior do que Deus? Ó, Deus não abençoa esse tipo de coisa, mas eu abençoo. É por isso que algumas coisas eu digo assim, ó, eu não abençoo. Você quer fazer? Faça, mas eu não abençoo. E por que eu não abençoo? É uma praga? Não, não é uma praga. É porque eu não posso abençoar aquilo que Deus não abençoou. Eu não tenho autorização para isso. E deixa eu dizer para você, quem abençoa aquilo que Deus não abençoa, não está abençoando, porque não tem bênção. Nós precisamos ser obedientes. Você quer saber se existe bênção naquilo que você fez? E seus pais autorizaram? Veja se a Bíblia diz que é abençoado aqui. Se não tiver, não tem. Mesmo que você ouça na boca de um sacerdote, diga assim, eu abençoo. Não tem. Você não pode tirar água de um poço seco. Só pode tirar água de um poço que tem água. Ser obediente é não fazer concessões a você e àqueles que poderão te suceder. Tem pais que estão querendo ser legais com os filhos e fazem concessões. Eu sei que existem assuntos que são difíceis. E quando eles querem uma resposta imediata, eu falo, filho, eu vou dar um parecer meu aqui. Eu não gosto de dar parecer. Eu gosto sempre de ter uma palavra de direção. Mas quando eu tenho um tempo para responder, eu falo, deixa eu orar primeiro. É que nem, às vezes as pessoas falam assim, amor, eu tenho um sonho aqui, é contra você que disseram que você revela sonho. Eu falo, não revelo nada não. Apenas eu tenho entendido que em alguns momentos Deus já me usou para fazer isso. Mas às vezes as pessoas sentam comigo no meio de um monte de gente querendo falar, eu falo assim, gente, não posso falar nada agora aqui. No meio de se fuar toda, nessa zoeira toda, eu não posso. Isso é algo diferente. Você acha que quando o faraó contou o sonho, foi aquela, estava lá pulando carnaval, fazendo um monte de coisa, o faraó contando o sonho, o faraó falou, gente, cala a boca, eu estou contando o sonho para José aqui, porque o José não está nem entendendo. Não, era uma dimensão, uma esfera espiritual diferenciada ali. Eu termino agora de manhã essa mensagem, citando 2 Coríntios 2,9. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em alguma coisa. Estou certo, Alfa? Obrigado por discordar. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Por isso que a Bíblia diz, se você transgredir um item da lei, você feriu o quê? A lei. Mas foi um item só, mas feriu a lei. É que nem eu chegar aqui e dar um beliscão aqui no... Não vou dar, tá? Mas torcer a mão do Gu aqui. E ele fala, ai pastor, doeu.
Rapaz, para com isso. Ele disse que é a ponta do dedo aqui. Você tem o corpo todo. Mas você acha que o corpo não sente? Dá uma martelada na cabeça do dedão. Daquela bem caprichada, com marreta. Aí a pessoa fica chorando o dia inteiro com dor. Eu falo assim, para com isso, só foi o dedão, esquece o dedão. Atinge o corpo todo. Assim é quando pecamos o quê? Transgredimos a lei moral de Deus. Mas só fiz isso. Mas atingiu a lei. Uma vez um pastor disse, eu guardei essa frase. Se você... Deixa eu ver se eu lembro. Se você quebra a lei aqui, lá na frente a lei te quebra. Ou o princípio. Se você quebrar o princípio aqui, lá na frente, ele quebra você. Quero parar por aqui. Quem vier à noite, você que está em casa, que vem à noite, certamente. Se você não está aqui de dia, você tem que vir à noite. Não dá, né? Brincadeira. Eu disse que precisa vir com voluntariedade. Se é desejo vir, venha. Se é desejo ficar, fique. Escolha o que você quer escolher. Você quer ser bem-sucedido na sua sucessão espiritual? Então saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. É preciso que você seja fiel à aliança. Encaminhe os seus filhos, aqueles que estão com você, pelo caminho do Senhor. E quando ele crescer, pode ficar tranquilo que ele não vai se desviar. Existe uma promessa. Se você ensinar certinho no caminho do Senhor, ele não vai se desviar. Quer ter uma sucessão espiritual bem-sucedida? Obedeça a palavra. Os filhos podem ter vergonha de muitas coisas dos pais. Podem até ter vergonha. Meu pai não foi bem sucedido profissionalmente, meu pai não fala direito, meu pai tem dificuldades. Mas quando ele olha para a vida espiritual de um homem, de uma mulher de Deus, assim, mas em compensação, quando eu olho para o meu pai, na vida dele com Deus, quando eu olho para minha mãe, na vida dela com Deus, tudo aquilo passa a ser secundário. Nós fumos, nós voltemos da minha mãe e meu pai, não é importante. Que meu pai não tem uma formação profissional, deixa de ser importante, porque eu me orgulho dele ser o homem de Deus que ele é. E eu vou dizer uma coisa para você. Não se preocupe com a formação acadêmica do seu filho, no que diz respeito ao lado profissional. Se preocupe quem ele ou ela será no Senhor. Porque formação nenhuma dará garantia de que o destino dele será o céu. Mas se a formação espiritual dele for alicerçada no Senhor, você pode ter certeza que você vai se orgulhar do seu filho e da sua filha aqui e para o lugar para onde ele vai. Vamos ficar em pé? Pai, obrigado por esta manhã nos dar essa palavra. E eu, particularmente, quero te agradecer pelo Senhor ter permitido Deus ser aquele responsável por transmitir essa palavra. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Mas eu te agradeço. Eu espero, Pai, que os corações que estavam atentos ao ouvir a sua palavra possam guardar essa palavra, a tua palavra. Que haja sucessão espiritual na nossa família, que haja uma dinastia na nossa família. Não para ser dona do poder, detentoras do poder, não. Mas serem aqueles os propagadores das boas novas de salvação. Que não haja diluição, que os nossos filhos verdadeiramente no Senhor sejam flechas. Eles vão chegar aonde nós não chegamos. E esse é o meu desejo, porque essa é a tua promessa, quando nós ensinamos os nossos filhos do caminho do Senhor. Eu não quero ser lembrado apenas como um pastor de uma igrejinha, e que os meus bisnetos ou os meus tataranetos talvez digam assim: ele era um religioso junto com a minha avó. Não, eu quero que eles digam: se estamos aqui e somos o que somos, somos gratos primeiramente ao Senhor, e em segundo lugar aqueles que o Senhor usou para nós sermos e nos tornarmos naquilo que nós nos tornamos.
Pai, que haja uma sucessão espiritual em cada lar aqui. Que haja uma dinastia, Senhor. Que vá até os dias que o Senhor vier buscar a tua igreja. Que não haja, Senhor, de forma alguma, nenhuma diluição, a começar da minha casa. Eu não aceito nenhuma influência do mal, Pai, que tire os meus filhos da essência do Evangelho. E que os filhos deles, Senhor, possam ir mais longe do que eles, como eles também irão mais longe do que nós. E que os filhos dos filhos dele também cheguem a ir muito mais longe do que onde nós fomos. Sobre mim e a minha casa pesa a responsabilidade, Senhor, de ensinarmos os nossos filhos, sem abrirmos mão, sem fazermos concessão dos valores da tua palavra. E assim vamos seguir até o final, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Guarde essa palavra no seu coração. Você que não virá à noite, nós vamos dar continuidade, mais 2 partes. Guarde essa palavra no seu coração e que assim seja. Que os nossos filhos possam se encontrar, Henrique, no futuro, e que os filhos dos nossos filhos possam dizer assim: ah, o meu pai, os filhos dos meus filhos, isso, os avós, dizer assim: ah, eles eram amigos. Quem é o Henrique? Quem é o Mauro? Ah, eles eram amigos. Puxa, que bênção. Estamos aqui e vamos dar continuidade em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vão e vivam essa palavra em nome de Jesus. E até a noite, se Deus assim permitir.